Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Professor Dallari, a partir da tragédia ocorrida com a Catedral de Notre Dame, a coluna desta semana enfoca a noção de patrimônio da humanidade, um dos aspectos importantes na construção da cidadania no mundo globalizado. Bom dia. Todos ficamos profundamente impactados pelo incêndio da Catedral de Notre Dame, que ocorreu na semana passada. Mesmo aqueles que nunca foram a Paris e não visitaram a Catedral, já se acostumaram, seja pelo cinema, pela literatura, pela televisão, com as imagens daquele que é um símbolo muito importante da cidade de Paris, reconhecido no mundo inteiro. A Catedral de Notre Dame recebe a cada ano 13 milhões de visitantes, o que significa, para se ter uma ideia, o dobro dos visitantes, dos turistas que chegam ao Brasil todo ano. Ou seja, só a Catedral de Notre Dame recebe 2 vezes mais turistas do que recebe o Brasil. O incêndio causou profunda comoção, assim como já havia causado no Brasil o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que ocorreu em setembro de 2018, no ano passado, portanto. No incêndio de Paris, no noticiário, se falou muito da perda ou da destruição de um patrimônio cultural da humanidade. E isto é importante porque não se trata meramente de uma figura linguística ou uma expressão qualquer. Ela tem um conteúdo político e jurídico muito importante. A ideia de um patrimônio da humanidade é um dos elementos importantes da construção da cidadania no mundo globalizado, porque pressupõe a identificação de bens que se constituem patrimônio de todos os seres humanos, independentemente do país em que se encontrem, pela relevância que tem na identificação de elementos muito importantes da história da humanidade ao longo dos séculos. Professor, qual a obrigação dos países que abrigam patrimônios comuns da humanidade? Os países devem zelar por esse patrimônio. Esse patrimônio pode ser tanto um patrimônio natural, aquele que se constitui pelas florestas, pelas reservas naturais importantes, como o chamado patrimônio cultural, aquele construído pelo ser humano, que se expressa por construções como a Catedral de Notre Dame de Paris. Esta ideia de um patrimônio cultural da humanidade, ou de um patrimônio da humanidade, ela se desenvolveu na Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Cultura e a Educação. E em 1972, a Unesco aprovou um programa que estabelece justamente a possibilidade de constituição de uma lista de bens que são, portanto, parte deste patrimônio comum da humanidade. Hoje, essa lista de bens já ultrapassa a casa dos 1.000 itens, são chamados de sítios, podem ser bens naturais, podem ser bens culturais, aqueles construídos pelo ser humano, ou pode ser uma combinação de ambos, que se espalham por cerca de 170 países do mundo. O Brasil também tem bens dessa natureza. No Brasil, há 21 locais identificados com esta qualificação, que vão desde bens naturais, como a Mata Atlântica, as reservas florestais na Amazônia, bens construídos, como a cidade de Ouro Preto, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, e todos eles sujeitos à preservação, na medida em que a inclusão na lista do patrimônio mundial auxilia os projetos de preservação desse patrimônio e é um dos fatores que vai ajudar na reconstrução de Notre Dame. Tem-se, portanto, um elemento importante da cidadania no mundo globalizado, esta noção do patrimônio cultural da humanidade ou do patrimônio da humanidade de maneira geral. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Pedro Dallari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.